Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer essa linda bolsinha feita de calça jeans. Isso mesmo, meninas, ela foi toda feita com calça jeans. Tem um espaço enorme aqui dentro, tem esse fole inteiro. Ela tem um zíper para fechar aqui, ficar tudo guardadinho. Nessa daqui eu coloquei alguns detalhes com pérolas e ela fica dessa forma. Dá para você usar ela com o fole para fora, dessa forma, ou então ela com o fole para dentro, que também fica muito bom. Vejam só. E é uma peça muito fácil de fazer. Olhem só, meninas, como fica grande. Tem um acabamento muito bom. Dá para fazer na máquina doméstica também. Eu vou mostrar as medidas delas aqui para você ter uma noção do tamanho que ela fica depois de pronta. Aqui ela tem 20 de altura por 29 de largura e por 15 de profundidade. Fica muito lindinha, gente. Essa eu coloquei esses detalhes de pérolas, mas é opcional. Que eu vou colocar aqui dentro para vocês verem. Cabe agenda, cabe caderno, cabe tudo aqui dentro. Então vamos ao passo a passo. Aqui eu peguei essa calça jeans, que eu já não estava utilizando. E peguei uma perna dela, estiquei aqui. Primeiro, gente, o que eu faço? Eu corto o molde todo no papel para depois passar para o tecido, né? Que eu coloquei para medir a altura, que não tá aparecendo muito no vídeo, mas eu cortei aqui na perna um pouquinho maior do que a altura dessa parte aqui, que é o fole. Já já eu passo as medidas para vocês. É que eu vou cortar próximo aqui a costura para abrir para ficar mais fácil. Essa parte aqui é um pouquinho mais grossa para cortar, mas nada que atrapalhe, gente. Aqui, ó, abri, né? Vou posicionar meu molde dessa forma e vou recortar. Eu vou adiantar o vídeo um pouco essa parte, mas é só para vocês verem mais ou menos como que eu corto, tá? E se você chegou aqui agora, esse é o canal da Rosa, um canal de costura criativa, onde eu posto um vídeo novo todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e clica no sininho para ativar todas as notificações para o YouTube te avisar assim que eu postar um vídeo novo, para você não ficar fora de nada. Aqui eu já coloquei dobrado, que é o corpo da nossa bolsa. Mas eu vou deixar as medidas todas na descrição também, tá? Vocês já assistiram o vídeo de ontem, da bolsa jeans dupla face? Se ainda não assistiu, já assiste também, que ela ficou muito lindinha. Aqui, ó, essa parte aqui é do acabamento do zíper. Também tô cortando dobrado, vou precisar de duas partes dessa. E agora esse daqui é o da alça. Que eu vou ter que cortar outra perna da calça para fazer. Gente, não joguem suas calças jeans velhas fora, gente. Quando não dá para aproveitar mais, vamos fazer bolsas. Aqui já terminando de cortar essa parte também, que é a alça. Que agora vamos às medidas. A alça vai ter 42 centímetros por 10. Se você for fazer na doméstica, pode utilizar um outro tecido para não ficar tão grosso. O acabamento do zíper tem 28 por 4,5, você vai cortar duas vezes. O corpo da nossa bolsinha, ele tem 21 centímetros de altura por 28 de largura, será duas vezes também. E o fole, que é essa parte aqui, olha, com mais comprida, ela tem 60 por 15. Vai ser uma vez só. Vamos fazer a alça primeiro. Aqui eu vou dobrar o tecido ao meio e vou passar. Aqui eu coloquei um outro jeans por baixo só para não queimar a máquina. Depois eu vou abrir e dobrar ao meio novamente. Se você for fazer na máquina doméstica, eu aconselho a usar um outro tecido para alça, ou mesmo aquela alça pronta para não ficar tão grossa a costura. Não correr o risco de desregular sua máquina. Assim nós vamos fazer as duas alças, dobrar ao meio e depois dobrar novamente.
Aqui eu já vou aproveitar que eu tô com o ferro ligado e vou pegar o acabamento do zíper e vou dobrar 1 centímetro para dentro e já vou passar essa parte aqui, para facilitar na hora que a gente for fazer o acabamento e pregar o zíper. Aqui, olha, você dobra 1 centímetro para dentro e passa. Aí já deixa marcada essa parte. Meninas, acabou que um pedacinho aqui não saiu gravado, mas é a parte onde eu costuro as alças. Eu passo um pesponto de um lado e do outro, nas duas alças. Essa parte a gravação não pegou, mas eu costurei, só costurei bem na beiradinha dos dois lados. Agora eu vou pegar aqui o corpo, né, o nosso jeans, na medida de 21 por 28. Marquei aqui o meio e vou marcar 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro, que aqui é onde nós vamos posicionar a nossa alça. Aqui, ó, marquei o meio, agora eu vou colocar ela assim, ó, para baixo. Vou alfinetar ela aqui do lado do alfinete para fora, né, porque se for para dentro vai ficar muito próxima essa alça. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, no outro tecido. Eu vou dobrar o meio, marcar, dar um piquezinho. E aqui eu marco 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro. Aqui eu já estou com as duas alças posicionadas, agora é só passar a costura bem na beiradinha aqui para prender ela. Eu dou um retrocesso no início e no final e vou prender a outra alça também. Eu dei um retrocesso aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, no outro corpo. Dou um retrocesso no início e no final e prego a outra alça. Agora eu vou colocar esse acabamento, né, que ele tem que ficar desse jeito. Então, eu vou colocar aqui, olha, direito com direito. Essa parte que a gente dobrou vai ficar para baixo, que a gente passou lá 1 centímetro para dentro, ela vai ficar para baixo. Aí aqui vou alfinetar ele todo para poder costurar, para não sair do lugar. E do outro lado aqui, olha, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui já tá tudo alfinetado, agora eu vou costurar com a distância de um pezinho de máquina. Eu dou um retrocesso no início e outro aqui no final. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro tecido. Dou um retrocesso no início e venho costurando com a distância de um pezinho de máquina. E dou um retrocesso no final também para não desmanchar. Agora aqui já pode retirar os alfinetes. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar ele para baixo. Se você quiser, você pode passar lá no ferro novamente, mas aqui eu não vou passar. Eu só vou ajeitar aqui com a mão mesmo. Vai ficar dessa forma. E aqui eu vou passar uma costura com meio pezinho de máquina. Conforme eu vou costurando, eu vou acertando. Por essa parte aqui, gente, que eu falei que quem for fazer na máquina doméstica, usa outra alça para não ficar tão grosso, que aqui as camadas do jeans, né, 4 camadas, que ele tá dobrado 2 vezes para dentro, e mais 4 camadas de jeans, que é o jeans do corpo dobrado para dentro, e mais o jeans do acabamento. Então, na verdade, são 8 camadas. Então, se você for fazer com a máquina doméstica, eu aconselho você a utilizar outro tipo de alça, não utilizar a alça do jeans mesmo, tá? Para não forçar tanto. Aqui eu utilizo a agulha número 16. Tem muita gente que sempre me pergunta nos comentários qual que é a agulha que eu utilizo. Para fazer o jeans, eu sempre utilizo a agulha número 16 e a linha é fio 80, tá? No mínimo 80 para costurar, 80 ou 60, que é aquela linha de pesponto. Vou pegar o nosso zíper, ele tem 35 centímetros, e vou posicionar ele aqui. Eu vou colocar ele direito com direito. Mas antes eu vou fazer uma marcação aqui de 3 centímetros. 3 centímetros aqui, vou colocar um alfinetinho para não perder. E aqui do outro lado também a mesma coisa, mais 3 centímetros. E na parte de baixo também, 3 centímetros. Aí o que eu faço? Eu coloco ela começando para dentro e vou vir até aqui embaixo. Eu vou marcar aqui, ó, meus 3 centímetros aqui para onde o zíper vai sair fora. Que eu não vou costurar ele todo, porque senão ele vai ficar preso no viés lá atrás, lá do acabamento. Aí aqui é a mesma coisa, eu coloco para dentro o zíper direito com direito, né?
Aqui ó, direito, coloco ele assim, porque essa parte aqui vai ficar pra dentro da costura. Vou colocar um alfinetinho aqui pra ele não sair do lugar. Aqui eu vou costurar que vocês vão entender. E vou continuar dessa forma. Aqui ó, dá o retrocesso. E vou costurando aqui na beiradinha. Vou costurar. Até vai chegar aqui onde está o outro alfinete dos 3 centímetros, eu vou colocar o zíper para fora. Que vai sair aqui para fora, né? Daquela dobra de 1 centímetro que nós marcamos. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Outro dia uma seguidora me perguntou nos comentários que se tinha algum problema costurar em cima do zíper. Não tem problema nenhum. O único problema é que se você for usar o zíper que não é esse de metro, aquele que a gente já compra no armarinho montado, é que você não pode costurar em cima daquela parte de metal, senão você vai desregular a sua máquina e vai quebrar a agulha. Só essa parte aí que você tem que ficar atento para não costurar em cima daquela parte, que é o terminal do zíper. Aqui, olha, já fiz essa parte. Agora eu vou posicionar esse acabamento. Aqui, olha. Aqui é onde eu vou passar uma costurinha. Vou alfinetar para não sair do lugar. Aqui, ó, vou costurar ele todo. Aqui, se você for comprar o zíper já pronto, é o zíper de 35 centímetros, de 35 ou de 40. Dá para você fazer essa bolsa tranquilamente. E aqui agora é só passar uma costurinha com a distância de meio pezinho de máquina, que eu dar um retrocesso no início, e vem costurando. Chegando aqui no final, dá o retrocesso. Aí viram que aqui o zíper já fica para fora? Automaticamente ele já fica para fora nessa parte. A gente costurou ele aqui com 3 centímetros para fora. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui deste lado. Vou colocar aqui, né, aquele 1 centímetro que a gente passou lá no início para dentro. Por isso que facilita quando a gente já deixa ele passado, essa parte aqui. Aqui começa de novo, dá um retrocesso e vem costurando, a distância de um pezinho de máquina. Aqui encostando aqui no zíper. Dá um retrocesso aqui novamente. E essa parte aqui já está pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fole e vou pregar um viés aqui na pontinha dele. Eu sempre prego do lado avesso para rebater para o lado direito. Mas essa parte aqui, se você quiser, você pode fazer uma bainha nele também. Uma barrinha. Mas eu prefiro com viés, que vai ficar com um detalhe, né? Que vai fazer o acabamento na bolsa toda. Meninas, tem muita gente que reclama que meu áudio fica muito baixo, mas é porque eu não tenho microfone. Mas eu ainda vou comprar um microfone para poder gravar a aula melhor, para dar para vocês ouvirem melhor aí do outro lado. Aí aqui, ó, vou dobrar para dentro e vou passar uma costurinha de acabamento. Porque normalmente eu já falo baixo. E gravando assim fica mais diferente ainda, né? Mas eu vou comprar um microfone para poder gravar melhor. Porque teve muita gente reclamando que meu áudio está muito baixo. Mas pelo menos dá para ver como que tá fazendo, já dá para entender um pouquinho, né? O que vale é a intenção. Aqui eu já costurei, agora eu vou juntar ele aqui, dobrar o meio bem certinho e vou dar um pique bem no meio, pequenininho, tá, gente? Não precisa ser muito grande, não. Vou fazer isso nos dois lados. Vou pegar aqui o corpo da bolsa também, dobrar o meio e marcar aqui outro pique nas duas partes. Eu juntei e dou um pique. E agora eu vou posicionar esse fole aqui, de acordo com esse pique que eu dei. Você pode colocar alfinete ou então os grampinhos. Aqui eu vou utilizar os grampinhos que eu acho mais fácil. Aí você encontra o pique com pique e vem alfinetando, dando a volta na peça toda, até o final aqui do fole. Aí você observa essa costura, que no caso desse aqui que eu tô utilizando a perna da calça jeans, tem essa costura, né, da emenda da perna. Então, ela tem que ficar na mesma posição do outro lado. Essa daqui tá para baixo, o outro também tem que ficar do mesmo jeito para baixo. Para não ficar tudo torto lá dentro. É um detalhe, mas depois faz diferença.
Aqui vem alfinetando. Aqui eu vou colocar uma aqui em cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também. E o charme dessa peça, meninas, é justamente esse acabamento para fora, que fica bem legal. O viés é um pouquinho chato de costurar no início, mas logo com o tempo vocês pegam prática. Parece ser difícil, ser uma coisa de outro mundo, mas não é. Com o tempo, o uso dia a dia, vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo. Uma dica para quem não tem tanta experiência com viés é usar esse mais largo, igual a esse que eu estou utilizando aqui. Porque o mais estreito realmente é mais difícil para pregar mesmo, para quem não tem muita experiência. Então usa o largo até você estar com mais habilidade, né, para pregar. E depois você passa a utilizar aquele estreitinho. Aqui já está todo alfinetado, agora eu vou passar uma costura nele todo. Começar aqui, olha, eu vou dar um retrocesso e vou vir costurando essa peça todinha. Que eu vou tirando aos pouquinhos. Aqui no cantinho eu costuro bem próximo do final e viro a peça e venho costurando. É uma peça fácil de fazer, gente. É muito fácil, muito rápida. É uma ótima opção de presente. É uma bolsinha linda para passear, para ir na feira, para ir em todos os lugares. Aí aqui você dá o retrocesso e vem fazendo a mesma coisa do outro lado também. Aqui eu adiantei o vídeo um pouquinho, mas dá para vocês verem que eu só tô pregando mesmo aqui a lateral do fole no corpo. Mas muito fácil. E aqui dá o retrocesso também. Aqui a nossa bolsa já começou a ganhar forma, agora vamos pregar o viés. Eu vou deixar passando aqui 1 centímetro para cima e vou costurar. Vou abrir o viés aqui e vou ir costurando, ele dando a volta, igual a gente fez pregando o fole, só que agora vai vir desde lá de cima. E sem costurar o zíper, cuidado para não costurar o zíper nessa hora. Eu venho costurando bem próximo, aqui faltando meio centímetro para acabar o tecido, você vira o viés e continua costurando. Aí para quem é novo aqui no canal, aqui a gente tem várias playlists. Tem playlist só de carteira, só de bolsa, só de nécessaire, só de máscaras. Então tem várias coisas, tem várias aulas bem legais. Não deixe de conferir depois que você assistir esse vídeo. Eu já corto essas linhas e já vou fazer a mesma coisa. Eu vou pregar aqui do outro lado. Uma dica, gente, é pregar aqui do lado do fole para rebater o viés para frente, tá? Que aí o viés vai ficar rebatido para o lado da frente da bolsa. Aí já me fala aí nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para eu saber até onde que esse vídeo está chegando. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora eu quero saber onde que você está também. Para fazer o acabamento, eu vou dobrar ele para dentro e abrir esse acabamento e dobrar de novo. Vou fazer dessa forma e vou costurar ele todo. Que aí fica tampado essa parte aqui de cima do viés. Eu começo a segurar a linha aqui para não embolar, dou um retrocesso e venho costurando. Que a dobra, gente, a costura vai ficar bem em cima da costura que a gente pregou esse viés. Que aí vai dar certinho. Aí aqui, olha, nos cantinhos, você vem costurando devagar, com cuidado, que dá super certo. Aqui, olha. Vem costurando com calma, que não é difícil. Você vai fazer essa bolsa e vai me falar aqui nos comentários que ela vai ficar um sucesso. Vai ser um sucesso aí na sua casa, no seu ateliê, porque ela fica muito linda. Ela é pequenininha, mas cabe muita coisa. Ela fica um show. Essa está sendo feita no jeans, mas você pode personalizar ela também. E aqui no final eu fiz a mesma coisa, eu dobrei para fazer o acabamento. Aqui, olha, dobrei para dentro, abri uma beiradinha e dobrei 2 vezes. Aqui agora eu costurar. Segura aqui para não sair do lugar, dou um retrocesso e venho costurando. Igual eu falei, você pode fazer ela personalizada, você pode sublimar, pode fazer de presente, de evento,
Dá pra você fazer de várias coisas. Dá pra fazer de salão, de beleza, colocar uma marca aqui na frente, dá pra colocar bolso. Dá pra fazer de vários modelos, gente. Dá pra fazer de chita, que eu acho bem legal também. De plástico, de vinil. Ela, de todos os jeitos, ela fica linda. E aqui, antes de chegar no final, eu já dobro novamente para fazer o acabamento, né? Aqui dobrei para dentro para passar a costura. Aqui, ó, vem segurando para não sair do lugar. Aqui agora é só cortar essas linhas. Nossa bolsinha já está quase pronta. Olha lá que gracinha que ela tá ficando. Não tá ficando um charme? Agora vamos fazer o seguinte, vamos montar o zíper, né? Ficou dessa forma. Eu gosto de juntar os dois lados para o zíper ficar certinho na hora de montar. Aqui, ó, coloco um alfinete, junto os dois, coloco o lado esquerdo. Por coincidência, o lado direito aqui já está menor, mas eu sempre diminuo um pouquinho no lado direito para encaixar o meu zíper, que eu acho mais fácil assim. Agora, vamos fazer um acabamento aqui, uma trava aqui desse zíper. Vou cortar esse excesso para ele ficar retinho. E vou fazer um acabamento com o próprio viés, para ficar da mesma cor, ser um detalhe a mais. Eu vou dobrar ele aqui um pouquinho a mais do que o zíper, né? Um pouquinho maior do que o zíper, para a gente passar uma costurinha fechando. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa parte aqui, ó, essa dobrinha, passar ela aqui para baixo, né? Passar o zíper para baixo, e vou passar uma costura na lateral que tá aberta e nessa parte onde eu desdobrei. Aqui, ó, dou um retrocesso, costura aqui, aí eu volto e vou costurar aqui para baixo. Que vai ficar o acabamento. Aqui agora eu vou desvirar ele aqui, olha. Aqui, ó, ficou desse jeito. Agora eu só acerto aqui com a tesoura lá dentro e vou costurar. Vou fazer um quadradinho aqui. Aqui agora é só passar a costura nele todo. Mesmo se você estiver utilizando aquele zíper de armarinho, aquele já pronto, faz o acabamento também, que dá um charme a mais na bolsa. Aí aqui. Vejam bem como que ela ficou. Olha só que gracinha. Olha o acabamento dela por dentro. Como que ficou legal também, né? E aqui, gente, se você quiser, você já pode deixar ela desse jeito. Aqui, a minha, eu vou enfeitar ela um pouquinho. Eu vou colocar algumas flores e as pérolas, que eu acho que vai dar um charme a mais nessa bolsinha. Para colocar as pérolas, eu vou utilizar o aplicador de pérola, mas se você não tiver, você pode pregar a pérola com agulha de mão mesmo, né? Você marca onde você quer pregar, ou mesmo colar com cola de tecido. E aqui, ó, eu vou recortar um quadradinho de 7 por 7. Vou dobrar o meio novamente e cortar uma florzinha. Isso aqui é mão livre mesmo, tá, gente? Não é uma florzinha perfeita, não. Aqui eu já cortei uma maior e uma menor um pouquinho. E agora eu vou fazer o molde para cortar uma menorzinha. É assim. E vou cortar aqui para fazer o molde para cortar no jeans. Aqui eu já cortei, agora eu vou posicionar onde que eu vou querer ela. Aqui, ó. Para quem não tem costume de utilizar o aplicador de pérola, é assim, a gente coloca uma pérola aqui dentro, na parte de cima. E esse daqui é o ilhós de pregar, o rebite, na verdade, de pregar ele. Aí você não precisa furar, tá, gente? É só você segurar onde que você quer que pregar, colocar e apertar o gatilho dela aqui, ó. E aqui já tá pregada a pérola. É muito fácil, gente, para quem gosta de customizar roupas, bolsas. Isso aqui é uma mão na roda. Aqui eu vou posicionar as outras desse jeito aqui, para ficar assim. Aí olha aqui novamente. E cuidado, gente, que essas pérolas, elas parecem que têm vida própria. Elas saem correndo. É uma luta. Aí você coloca uma em cima e coloca o rebite embaixo e aperta. Nem precisa colocar muita força, não. Ela prende muito fácil.
com esse revolvinho aqui de aplicar. Esse aplicador de pérola, na verdade. Aqui, ó. Esse daqui eu comprei no Mercado Livre. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link de onde eu comprei. Entregaram rapidinho também. Foi com preço muito bom. Ele já veio com as pérolas. Veio, se eu não me engano, com 500 pérolas. Veio com 6 matrizes diferentes. E aqui agora eu vou marcar onde que eu vou colocar essas pérolas. Aqui eu fiz uns pontinhos com a caneta. E aqui eu vim pregando, olha. Aqui eu coloco aqui no revolvinho. E vou aplicando. É muito rápido, gente. Isso aqui é bem rapidinho. Que eu coloco e vou aplicando. E vou fazer isso até aplicar nela toda. E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha também para mais gente assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.